Palavra de Poder, com o profeta e apóstolo Miqueias Castreze. Quero que você compreenda nessa paraxá que esta vaca vermelha é o nosso Mashiach Yeshua. Esta vaca vermelha que tinha todo um ritual para ser sacrificada, para ser constituída, para um ritual de redenção e de purificação, ela se fez no nosso Messias Yeshua. Ela se fez na pessoa do Mashiach Yeshua. Esta vaca, Yeshua morreu no madeiro de cedro, representando o quê? Toda a humanidade. Aquele madeiro que Yeshua morreu e esse madeiro que envolvia o ritual da vaca vermelha, que não é meu objetivo ler aqui com você, mas que está no capítulo 19 de Números, de Mar Bidmar. Este madeiro que representa toda a humanidade, e Yeshua se fez vaca vermelha para assumir isso. Olha na terra, caminhando no deserto e não estamos olhando para Yeshua. E você sabe a história dos dois discípulos do caminho de Emaús. Eles conversavam, eles murmuravam, eles diziam porque ele morreu, porque isso, porque aconteceu aquilo, e agora o que será de nós? E Yeshua ali do lado deles, conversando, perguntando, questionando, querendo saber mais coisas, e eles não observaram que estavam falando com Mashiach, que estavam falando com Yeshua. Às vezes nós somos assim. Muitas vezes nós somos assim, aliás. Estamos caminhando, estamos cheios de compromissos, estamos cheios de contas para pagar, estamos cheios de coisas para fazer, estamos cheios de coisas para dar conta, e não observamos que Yeshua está no deserto conosco. E não observamos que Yeshua está ao lado. Como é que nesta paraxá nós vamos compreender? O grande mal da nossa vida é continuar murmurando. Há 3 paraxotes atrás eu comecei a falar de murmuração. E o povo continua murmurando aqui. Agora porque Miriam morre, e Miriam carregava nela um código de águas. Miriam carregava nela o mérito de trazer águas no deserto. E agora o deserto está seco. E agora as águas pararam. E agora as águas estão... A ausência das águas está provando mais uma vez o povo. E o povo mais uma vez murmura. Observe, querido, nós estamos sendo, nesse início do livro de Bar Midbar, estamos sendo ensinados e provocados a não murmurar diante de Hashem. A não falar, a não liberar Lashon Hará. Nós estamos sendo ensinados a não sermos murmuradores. Quanto mais nós murmuramos, mais nós nos colocamos em risco. Moisés fica estritamente nervoso. Tinha passado anos. Nós preferíamos ter morrido quando nossos irmãos morreram diante de Adonai. Lembra lá de Cora? Porque você trouxe a comunidade de Adonai a este deserto para morrermos aqui, nós e nosso gado. Por que vocês nos fizeram deixar o Egito para trazer-nos a este lugar terrível, sem semente, sem figo, sem vinha, sem romã, sem água para beber? Moshe e Arão deixaram a assembleia, foram à entrada da tenda do encontro e prostraram-se com o rosto em terra, e a glória de Adonai apareceu a eles. Querido, basta um líder orar, amado. Basta um justo orar. Né, obreiros? Vocês sabem o que eu estou falando. Basta um justo orar para a glória aparecer. E não é apenas para Moshe e Arão. Para todo mundo. Todo mundo tem que ver. Adonai, quando eu olho para mim e eu controlo os meus egos, eu controlo a minha raiva, eu controlo o meu ódio, eu controlo a minha ira, eu subjugo tudo isso à pessoa de Yeshua Mashiach. O que acontece? Trazemos literalmente o caráter de Yeshua em nós. Por que é que você não tem o caráter de Cristo, vamos falar assim, para o bom evangélico entender? Porque você cria serpentes ainda. Eita, produção, essa é boa, né? Por que é que você ainda sabe, mas não sente? Ou sente e não sabe fazer? É porque o caráter de Mashiach e Yeshua ainda não é em você, porque você não olhou para a serpente de bronze. Você criou a sua serpente. A serpente está picando você. E ela continua picando, inoculando veneno em você. O nosso Messias Yeshua conecta eu e você a esta pureza através da pessoa do Espírito.
Todos nós, quando fugimos da realidade espiritual, todos nós, quando fugimos da conectividade, da pureza, nós estamos indo na antítese da vida. E a antítese da vida é a morte. Por isso, as pessoas têm medo da morte física, enquanto, na verdade, muitas delas já estão mortas espiritualmente. A morte física é o final de tudo, mas a morte espiritual é um alerta. E há tempo de sermos revivificados no espírito. Há uma necessidade de trazermos revivificação. Saiu essa palavra. Revivificação. Pela pessoa de Mashiach. Pela pessoa que nos tira da esquerda, nos tira da impureza e pela água nos conecta à pureza. Por isso que quando feriram Mashiach do lado, o que saiu? Gevurah, a vaca vermelha. Hesed, a água. Então quando eu junto Hesed com Gevurah, eu chego aonde? Eu chego em Tiferet, eu chego em beleza, eu chego em harmonia, eu chego em equilíbrio. E equilíbrio me conecta novamente ao quê? A uma mesa espiritual. Quando é que eu estou na mesa do Cordeiro? Quando é que eu estou na mesa do Cordeiro? Eu estou na mesa do Cordeiro quando eu estou conectado, eu estou alinhado, eu estou desenhado novamente e a direita, a esquerda trabalhando pela direita. Não estou falando de política, hein? Estou falando de centralidade da vida. Eu estou falando de política, não estou falando de política, estou falando de centralidade da vida. Por quê? Quando eu estou desconectado, quando eu estou impuro, olha só, quando eu estou desconectado, quando eu estou impuro, eu estou conectado à morte. E morte é a antítese, é o contrário, é a perseguição da vida. Então, quando aprimorar e verificar o nosso espírito, as nossas emoções, o mês de Tammuz é o mês onde nós devemos eliminar as nossas emoções, a nossa nefesh, a alma caída, a alma aonde nos aprisiona a decisões, momentos e incertezas espirituais, emocionais e de todo tipo e de toda revelação maldita da nossa mente reptiliana. O que é uma mente reptiliana? Uma mente que é dominada pelo espírito da serpente, dominada pelo espírito de Nahash. Então, preste atenção. Este processo da novilha vermelha era basicamente assim. Uma novilha vermelha, uma vaca vermelha era queimada e esta cinza era juntada com água. E esta mistura era aspergida sobre a pessoa, sobre a situação, sobre o lugar, para trazer purificação. A palavra de hoje, a aula de hoje, o tema é purifica-te. Quando o povo caminhava, Moisés ia trazendo os mananciais sobre todas as rochas. E brotava água, mananciais no meio do deserto. Os méritos sacerdotais mudavam o campo energético. Aonde só tinha barro e areia, começava a brotar água. Você e eu precisamos ser assim. É que a minha família vive uma maldição. Não, mas se você for por esse caminho, nunca ninguém da sua família deu certo. Eu sou como Moisés, o maná vai descer. Presta atenção no que o Senhor está falando. Eu sou como Arão, e a proteção virá. Nós seremos escondidos no meio da morte. Haverá momentos que Deus vai te dar um comando muito específico, por isso que eu comecei falando sobre isso. Até agora eles chegavam e Moisés trazia os méritos e as águas brotavam. Ele batia numa rocha e nada acontecia. Ele chegava, olha, saindo água dessa rocha, batia. Só que neste momento aqui, não foi a primeira vez, neste momento, agora, a ordem é: Moisés, não bata na rocha, fale a ela. Secreto, materializando o mel do Éden. Agora presta atenção, olha para esse irmão, não fala nada, só pensa: será que é um jardim mesmo? Olha para mim, será que eu estou produzindo leite e mel como eu tenho que produzir? Será que você, marido, está produzindo leite e mel para sua mulher? Será que você, mulher, está produzindo? Será que você, filho, está produzindo ou não? Porque presta atenção, irmão, a pedra tem um significado, e a pedra está revestida de cascas, e a pedra em você está impedindo você de viver o Éden. E o que é o Éden, apóstolo? O Éden, presta atenção, se você quiser uma definição objetiva do que é o jardim do Éden: no Éden tudo flui sem resistência.
Eu estou de casa, mas aquele lugar se tornou um jardim quando você verdadeiramente leva o Éden dentro de você. O que Moisés estava lá, ele estava dizendo: ei, vocês não viram que as águas podem brotar a qualquer momento? Vocês verdadeiramente querem que eu tire água daqui? Querido, aquele povo via nuvem. Oi, querido, que o Senhor te abençoe. Aquele povo via nuvem, aquele povo via tudo, e eles estavam duvidando. Bem, olha, você poderia ter nos deixado lá para morrer. Você queria ficar há 10 anos atrás? Você queria ficar no lugar de ambiente desgraçado onde você vivia e habitava? Você queria? Você queria ficar naquele lugarzinho, senta, levanta, porque isso não é viver o Éden. O Éden é expandir a nível de conhecimento, de governo e de realização da sua vida. Você quer ficar debaixo da maldição? Ai, minha família inteira é pobre, eu vou ser pobre. Ele está acostumado, não, materialize. Assiste as minhas mensagens para você entender. Materialize, traga realidade. Isso não é indo em palestra de coaching, não. É você vendo a manifestação. Casas, parem de brigar, parem de discutir, parem de murmurar. Seja como Arão, que traz as nuvens de cobertura. Seja como Arão, homem. Seja como Arão, que as nuvens de cobertura, a glória durante a noite, e a nuvem de glória durante o dia, o fogo durante a noite, e a nuvem de glória durante o dia, protegendo a casa, dando direção às casas, mostrando o caminho às casas. Manifeste-se, homens, tragam as nuvens de glória sobre as suas casas, sobre a igreja, sobre a pequena igreja que é teu lar. Enquanto a igreja ora aqui, você em casa também faça o mesmo. Você em casa, ou vara, ou cajado, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. São estas águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor Adonai santificou eles. Olha o antagonismo disso. Porque este lugar será chamado águas de contenda, porque o povo contendeu comigo, mas eu santifiquei o povo. Que Deus é esse, gente? Que ao contendermos com Ele, Ele nos santifica. Este é o nosso Yud Rei Vav Rei. Para quem não sabe, vejo rostos novos. Yud Rei Vav Rei é o nome do Deus eterno. Em português, YHWH. Queima a vaca vermelha aí agora. Queima a vaca vermelha para purificar. Queima o seu achismo. Queima. É hora de você falar aí ao Eterno: as águas vão voltar a brotar na minha casa, porque eu serei como Miriam, que carrega a abertura sobrenatural das águas, do fluxo da palavra. Eu serei como Miriam, que carregava uma abertura através da adoração verdadeira. A frequência da minha adoração tem que abrir a terra e fazer a terra brotar água, porque não era papel de Moisés, era papel de Miriam de trazer essa essência poderosa da adoração, e a adoração rasgar a terra, e a terra gerar água, 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 o fluxo da palavra, o fluxo das bênçãos. Você é a terra, e você precisa, eu estou falando, eu preciso fazer uma força violenta, eu preciso forçar para chegar no fim do mês e pagar minhas dívidas. Não está fluindo o Éden, porque quem anda estabelecido, o Éden em si, aonde essa pessoa está, não há resistência de nada. É isso que Moisés está dizendo: vocês estão vendo nuvem, vocês estão vendo tudo, e vocês não estão acreditando que possa fluir. Aí, querido, aí está o erro. Aí está o erro de Moisés. Ele pega o cajado e fala: vocês não crê? A ordem não era para ele bater, a ordem era para ele falar. Sabe qual é o grande problema? Não é só do Moisés não. Sabe qual é o grande problema? Nós queremos criticar demais, nós queremos falar. Eu estabeleci um diz que por causa
da desobediência da consciência de Moisés, ele não entra na terra. Ele diz, o Senhor disse, falai a rocha. A ordem era falar a rocha. A ordem não era ir fazer do seu jeito, Moisés. A ordem não era achar que o seu jeito é o certo, Moisés. A ordem era manifesta o dom, manifesta o milagre pelo poder da palavra. Deus não quer mover milagres com a sua força. Deus quer mover milagres com a voz de autoridade que você aprendeu a absorvê-la. Deus não quer que você vá lá e bata na rocha. Você vai entender já já o que é a rocha. Deus não quer que você vá lá e force. A palavra diz assim o que? O Espírito trabalha no convencimento diário. Quero que você compreenda nessa paraxá que esta vaca vermelha é o nosso Mashiach Yeshua. Esta vaca vermelha que tinha todo um ritual para ser sacrificada, para ser constituída para um ritual de redenção e de purificação, ela se fez no nosso Messias Yeshua. Ela se fez na pessoa do Mashiach Yeshua. Esta vaca, Yeshua morreu no madeiro de cedro, representando o quê? Toda a humanidade. Aquele madeiro que Yeshua morreu e esse madeiro que envolvia o ritual da vaca vermelha, que não é meu objetivo ler aqui com você, mas que está no capítulo 19 de Números, de Mar Bidmar. Este madeiro que representa toda a humanidade, e Yeshua se fez vaca vermelha para assumir isso. Olha na tela. O grande mal da nossa vida é continuar murmurando. Há 3 parachotes atrás eu comecei a falar de murmuração. E o povo continua murmurando aqui. Agora porque Miriam morre, e Miriam carregava nela um código de águas. Miriam carregava nela o mérito de trazer águas no deserto. E agora o deserto está seco. E agora as águas pararam. E agora as águas estão... A ausência das águas está provando mais uma vez o povo. E o povo mais uma vez murmura. Observe, querido, nós estamos sendo, nesse início do livro de Bar Midbar, estamos sendo ensinados e provocados a não murmurar diante de Hashem. A não falar, a não liberar Lashon Hará. Nós estamos sendo ensinados a não sermos murmuradores. Quanto mais nós murmuramos, mais nós nos colocamos em risco. Moisés fica estritamente nervoso. E você precisa, eu estou falando debaixo de uma potente palavra de Deus aqui agora, que você precisa mudar a frequência de adoração. Não é cantar bonito no culto, frequência de adoração é você saber orar aí agora. Você precisa soltar uma palavra, Pai, Tei, Motoi, Kei, eu não sei qual, mas quando você solta, a terra abre, e nós estamos dizendo, terra, abra-te agora para fluir a palavra, abra-te agora para a manifestação gloriosa. Nós chamamos a existência os rios que estão debaixo, os rios que estão escondidos na terra seca e dura. Abra-te agora para fluir o fluxo financeiro, fluir o fluxo emocional, fluir o fluxo ministerial. Chame a existência, entre no rio agora, querido, entre no rio agora verdadeiramente. Caminhando no deserto e não estamos olhando para Yeshua. E você sabe a história dos 2 discípulos do caminho de Emaús. Eles conversavam, eles murmuravam, eles diziam porque ele morreu, porque isso, porque aconteceu aquilo, e agora o que será de nós? E Yeshua ali do lado deles, conversando, perguntando, questionando, querendo saber mais coisas, e eles não observaram que estavam falando com Mashiach, que estavam falando com Yeshua. Às vezes nós somos assim. Muitas vezes nós somos assim, aliás. Estamos caminhando, estamos cheios de compromissos, estamos cheios de contas para pagar, estamos cheios de coisas para fazer, estamos cheios de coisas para dar conta, e não observamos que Yeshua está no deserto conosco. E não observamos que Yeshua está ao lado. Como é que nesta paraxá nós vamos compreender? Quando o povo caminhava, Moisés ia trazendo os mananciais sobre todas as rochas. E brotava água, mananciais no meio do deserto. Os méritos sacerdotais mudavam o campo energético. Aonde só tinha
barro e areia, começava a brotar água. Você e eu precisamos ser assim. É que a minha família vive uma maldição. Não, mas se você for por esse caminho, nunca ninguém da sua família deu certo. Eu sou como Moisés, o maná vai descer. Presta atenção no que o Senhor está falando. Eu sou como Arão, e a proteção virá. Nós seremos escondidos no meio da morte. Haverá momentos que Deus vai te dar um comando muito específico, por isso que eu comecei falando sobre isso. Até agora eles chegavam e Moisés trazia os méritos e as águas brotavam. Ele batia numa rocha e nada acontecia. Ele chegava, olha, saindo água dessa rocha, batia. Só que neste momento aqui, não foi a primeira vez, neste momento, agora, a ordem é: Moisés, não bata na rocha, fale a ela. Palavra de poder, com o profeta e apóstolo Miqueias Castreze. Ministério Apostólico Evangelho de Poder. Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos, eventos e cumprir o mandamento da Palavra do Eterno, realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use a chave Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Saiba mais como ofertar em nosso site oficial www.evangelhodepoder.com.br. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida. Ministério Apostólico Evangelho de Poder. Uma casa sobrenatural, movendo-se em adoração, intercessão e palavra apostólica e profética. Uma nação de filhos espirituais que manifestam o reino do Eterno. Se conecte agora mesmo conosco em mais uma palavra de poder com o apóstolo e profeta Miqueias Castreze.